Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, queridos. Família no altar só com perdão, queridos. Sem perdão não tem como. A gente se engana e entra ano e sai ano e a nossa família não está realmente no altar de Deus. Amém? Então o perdão ele precisa estar dentro da minha e da tua vida. Todos os dias é necessário perdoar para que a gente possa caminhar essa caminhada com Jesus. Amém? Porque sem perdão nós não seremos perdoados no grande dia. Aleluia! E se tem um lugar que precisa se perdoar é dentro da família, é dentro de casa. Amém? Que é onde cada um conhece as falhas do outro e infelizmente solta algumas farpas aí um no outro, principalmente marido com mulher, filhos com os pais, pais com os filhos. E muitas das vezes a gente vai passando ano após ano e não coloca o assunto na mesa para liberar perdão, para se pedir perdão e para se perdoar. Amém? E por isso esse é o motivo de alguns maridos não virem da igreja, esse é o motivo de algumas esposas não firmarem, é o motivo de alguns filhos não quererem saber a respeito de Jesus, é por causa dessa falta de perdão. Aleluia? E esse tema é forte, mexe com a gente mesmo, mas traz restauração para a nossa vida. Aleluia? Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Aleluia! Aqui está falando a respeito, queridos, de perdão. Aqui está falando a respeito de viver em paz com todos, principalmente da nossa casa. Aleluia! Amém? E é interessante que a palavra vai colocar assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, a santificação está ligado à maneira que nós nos portamos com as pessoas, a maneira que a gente vive a nossa vida. E ele completa dizendo assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a gente não ter paz com todos e essa santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? É forte, não é verdade? É fácil viver em paz com todos? Nem um pouco. Mas é necessário, senão nós não veremos a Deus. Amém, queridos? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, ou seja, eu não posso faltar com ninguém. A gente tem que se policiar todos os dias e viver a nossa vida se policiando, para que não falte amor, para que eu não fique devendo amor, para que eu não fique devendo benignidade, para que eu não fique devendo fidelidade para com as pessoas. Amém? Amém. Aleluia! Porque se faltar isso, nós iremos nos separar da graça de Deus, daquele favor que a gente não merece. Se faltar isso em nós, a gente vai andar separado dessa graça. Amém? Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui está falando de mágoa, falta de perdão. A falta de perdão, a mágoa é algo que vai crescendo debaixo dos panos. Às vezes você não vai percebendo essa mágoa crescendo. Você não nota, os da sua casa não notam, não reparam, não querem prestar atenção nisso também, mas ela está crescendo lá, a mágoa. Crescendo, e vai chegar um momento que ela vai se tornar um broto. E esse broto vai contaminar não só ela, mas outras pessoas. Amém? É por isso que isso acontece muito quando casais se separam. Ali a esposa não consegue perdoar o esposo que fez algo ali pela esposa, e agora ela começa a contaminar quem? Para que o filho não goste do... Muitos fazem isso, mas aqui não tem quem faz isso. Amém? Mas é isso que a mágoa é, queridos. Na real, é isso que a mágoa é. Às vezes pais cometem algo para os filhos, e os filhos não falam, não conseguem colocar para fora, mas está crescendo aquela mágoa lá dentro. E chega um momento que esse filho sai do controle e que você não consegue mais conversar com o próprio filho. Porque o broto cresceu e se contaminou. Amém? E filhos também geram isso nos pais. Às vezes os pais
colocam ali fé no filho, investem, fazem de tudo, mas chega um determinado momento da vida que o filho não quer saber daquilo que o pai investiu na vida dele. Isso vai gerando no pai um desgosto, que em outras palavras é essa mágoa, que vai crescendo, chegando talvez a um ponto do pai não acreditar mais no seu próprio filho. Alguém já viu isso? Ou foi só eu? Amém? Mas queridos, hoje o Senhor quer trazer a luz da palavra dele. Amém? Essa questão dentro de nós. Será que temos vivido a nossa vida? E será que temos magoado as pessoas de dentro da nossa casa? A nossa esposa, o esposo? Será que os filhos têm magoado os pais com algo, com alguma atitude? Será que os pais têm magoado os filhos? Hoje nós vamos ver na palavra de Deus uma série de fatos no livro de Gênesis que foram gerando mágoa. Mágoa de pai para com o filho, do filho para com os pais, do marido com a esposa, da esposa com o marido, da mãe para os filhos, e foi gerando. Só que isso a gente precisa cortar esse mal, essa raiz da nossa vida. Amém? Aleluia! Em nossa caminhada cristã, queridos, muitas das vezes nós estamos carregando uma bagagem que traz dentro dela essa mágoa e essa falta de perdão. Eu não sei você, mas eu não sei se você conhece alguém, ou se dentro da tua família você tem alguém, algum irmão que não consegue falar com o irmão e tem mais de ano que não troca uma palavra com os próprios irmãos. Mágoa e falta de perdão, isso é prejudicial tanto para esse irmão quanto para ela, para essa pessoa mesmo. Amém? Aleluia! Não sei você, mas quando o casal briga, que eles vão dormir sem conversar, sem se perdoar, vai criando assim dentro de um e do outro um muro que vai separando esse casal. E essa falta de perdão e essa mágoa que vai crescendo, crescendo, crescendo até se tornar um muro que precisa ser derrubado pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? E queridos, mas para minha família, para eu ter essa minha família no altar, queridos, eu preciso me autoexaminar essa noite. Eu preciso olhar para dentro de mim e me perguntar se dentro de mim há alguma mágoa de alguém de dentro da minha casa. Será que eu tenho mágoa da minha esposa? Será que eu tenho mágoa do meu marido? Será que eu tenho mágoa de algum filho, de algum dos meus pais? Será que alguém me magoou dentro de casa? Eu preciso me analisar. E será que eu sou causador de mágoa para alguém dentro da minha casa? E eu nunca cheguei e perguntei, será que eu como pai lancei uma palavra no meu filho e nunca cheguei para ele e perguntei, filho, você tem alguma coisa guardada? Filho, eu te fiz algo que te machucou? Filho, eu preciso falar com você, eu preciso ter acesso ao teu coração. Amém? Porque a gente não pode crescer assim, queridos. A gente não pode deixar os nossos filhos crescer com essa mágoa dentro deles. A gente precisa ter acesso ao coração dos nossos filhos, para saber o que está se passando dentro. Porque já chegar um momento que você vai chegar e você vai dizer assim, eu não conheço o meu filho, eu não sei o que se passa dentro da cabeça dele. E esse assunto mexe com a gente, queridos, mexe com a gente. Amém? Mas é necessário a gente trazer a luz de Cristo para ser restaurado, para ser curado. Porque se tem uma coisa mais valiosa que você tem nessa terra, você pai, é os seus filhos. E você não pode perder o acesso ao coração dos teus filhos. Aleluia! E você, querido, será que você, marido, causou algo no coração da tua esposa? Será que alguma atitude tua, algum dia, você machucou ela e nunca você chegou na mesa para perguntar, amor, naquele dia que eu fiz algo, você guarda algo daquele dia ainda dentro do seu coração? Porque eu preciso lhe pedir perdão. Eu preciso dizer que você é o bem mais precioso para mim. Porque enquanto não houver essa palavra lançada e você não afirmar para sua esposa de que ela é o seu bem mais precioso, o seu amor, o amor da sua vida, ela vai achar que ela não tem importância para você enquanto você não afirmar isso. E pode chegar um momento da tua esposa dizer, olhar para você e simplesmente dizer assim, eu não conheço mais o meu marido e eu não sei mais quem ele é. E a esposa a mesma coisa. Pode chegar um momento do marido olhar para ela e dizer, eu não conheço mais a minha esposa, eu não sei quem é ela. Nós estamos perdidos aqui dentro de casa. Estamos vivendo uma vida
que é só de fachada, vamos dizer assim. É só de status. Mas lá dentro tem a mágoa e a falta de perdão. Aleluia! Às vezes, como pais, como filhos, como irmãos, como maridos, como esposas, nós tomamos atitudes e dizemos palavras que geram mágoa dentro do coração das pessoas à nossa volta. E a gente tem que tomar cuidado com as palavras, com as nossas ações, porque o versículo falou: seguir a paz com todos e a santificação. Se tem um tema que Jesus ama, é perdão. Amém? Ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu nos amar. Amém? Ele nos amou primeiro. Ele decidiu nos perdoar. Imagine comigo, queridos, se Jesus não tivesse nos perdoado, se Jesus não tivesse pagado aquele preço naquela cruz, queridos, onde nós estaríamos hoje? Amém? E a falta de perdão, ela faz isso, distancia o homem de Deus, distancia o homem da graça, de viver dentro desse favor, dessa presença gloriosa. Às vezes, atitudes dentro de casa do pai, do marido para com a esposa, é o que tem gerado mágoa dentro do filho, e é o que tem gerado o desejo desse filho não querer seguir a Jesus. É porque o filho não vê fruto de transformação e de perdão dentro de casa. E os filhos não querem saber mais de Jesus por causa do reflexo que os pais têm sido para eles. Aleluia! Mas aqui não tem ninguém assim, queridos. Aqui só tem pessoas transformadas e curadas. Amém, queridos? Por Jesus. E olhando e pensando, será que alguém da tua casa tem guardado mágoa de você? Esse culto hoje é para você chegar em casa e conversar com a sua família. Amém? Chegar em casa, sentar, pai sentar com o filho sozinho, depois mãe sentar, depois marido e esposa, depois todo mundo junto, sentar para ver se há algo ali guardadinho dentro, que o diabo está só regando e chega uma hora que estoura. Aleluia! Será que dentro da tua casa você precisa liberar perdão para alguém? Você precisa perdoar? E será que há algo que você fez um dia e que você mesmo não se perdoa? Porque também você precisa se perdoar também. Aquele fundo ficou bem legal, viu, Eduardo? Ah, tá. Mas será que você fez algo que precisa se perdoar? Porque você também precisa se perdoar, queridos. Tem pessoas que não se perdoam por situações, às vezes falhou na empresa, às vezes falhou no trabalho, às vezes não conseguiu alcançar uma meta e ele não se perdoa. Às vezes ele fracassou em algo e ele não se perdoa. E é preciso se perdoar. Amém? Porque se você não se perdoar, você se coloca numa posição maior que Deus. Porque Deus nos perdoou. E nós não temos o direito também de não nos perdoar, porque Ele nos perdoou. E quando eu não perdoo a mim e ao meu irmão, eu me coloco numa posição acima de Deus, dizendo que as pessoas não merecem o meu perdão. A de Deus merece, mas o meu não. E está errado. Amém? Aleluia! E esse texto é muito forte, queridos. Vem falando de santidade, de santificação, que a santificação tem a ver com a minha vida com os meus irmãos, com os da minha casa e com as pessoas à minha volta. Queridos, a santidade é algo que eu vivo sim dentro do meu quarto e demonstro sim lá, mas santificação é algo que eu demonstro quando eu estou perto das pessoas. A maneira de eu agir com as pessoas que demonstra se eu sou santo ou não. Porque ser santo e santificação, andar em santidade, é ser parecido com Jesus, queridos. É receber um atributo que Jesus tinha, que é o atributo de perdoar. Aleluia! E ser parecido com Jesus, segundo a Bíblia, ele deve alcançar todas as expressões do nosso caráter, incluindo a capacidade de perdoar. A santidade está voltada a ter um bom relacionamento com Deus e com todos.
Amém? O versículo acabou de dizer que sem santificação, ó, ninguém verá o Senhor. E a santificação está voltada à minha maneira de agir com as pessoas. Amém? Em Marcos capítulo 11, vamos abrir a palavra do Senhor? O versículo 25 e 26. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Aleluia. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia! Parece brincadeira, né? A gente pegar um choque de realidade assim. Mas se a gente não perdoar, queridos, no grande dia a gente não vai ser perdoado. Nós precisamos buscar, através do Espírito Santo, essa capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam e aqueles que nos ofendem. Amém? Porque se chegar o grande dia, queridos, se chegar o grande dia, o seu grande dia, o nosso grande dia, e a gente não ser perdoado, aí o trem vai pegar. E aí o destino é o fogo que não se apaga. Amém? A gente precisa perdoar. Seja o que for, queridos. Aqui não está falando de qual ação, qual nível de ofensa. Ele está falando de todas as ofensas. Qualquer ofensa. Seja o que for, uma traição. Seja o que for, queridos. Um abuso. Seja o que for. Tudo isso a gente tem que trazer, levar a cruz de Cristo para a gente ter essa capacidade de perdoar. Porque senão no grande dia nós não seremos perdoados. Aleluia! É fácil falar sobre perdão, queridos? É fácil. Difícil é viver. E é fácil perdoar? Não, é fácil pedir perdão, não é verdade? É fácil pedir perdão, mas perdoar não é fácil perdoar. Perdoar é uma decisão. Não é sentimento que você sente. Não é algo que você baixou do céu e caiu no teu corpo e você, agora eu estou pronto para perdoar. Não, é uma decisão. Eu decido perdoar, porque eu sou inteligente para saber que se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Então, perdoar é uma decisão, é uma questão de inteligência. Amém? Amém. Aleluia! Está todo mundo pensativo? Glória a Deus, é sinal que estão pensando aí, o trem está pegando. Amém? Amém? Eu gosto é assim. Uma família que vive em santidade, queridos, ela perdoa. Uma família que vive em santidade, perdoa. Aleluia. Talvez hoje aconteceu algo dentro da tua casa que é necessário você chegar hoje lá e já liberar perdão. Porque se Jesus voltar hoje, os sinais estão aí. A volta dele está quase, queridos, eu acredito. Está quase. E você precisa perdoar. Amém? Perdoar os teus ofensores, para você ser perdoado. Aleluia! E nós temos duas famílias, queridos. Nós temos duas famílias para a gente estar perdoando direto. A nossa família natural, amém? Que é a nossa família dentro de casa. No caso é eu e a Edjane. É só nós dois por enquanto. Até vir os 5. Eita, tem pouca fé aí, hein? Aleluia! Então eu preciso, queridos, perdoar minha família natural, dia após dia, minuto após minuto, e preciso perdoar minha família em Cristo. Amém? Os nossos irmãos, as pessoas que nós vivemos diariamente. Aleluia! É fácil? Porque tem gente que parece que é usado, né? Tem gente que é usado, mas você é usado pelo Espírito Santo. Aleluia! E em você e não em quem está no mundo, está a capacidade de perdoar. Está em você, está aí dentro, através do Espírito Santo. Basta você procurar e dizer: Espírito Santo, está onde essa capacidade? Que eu quero ter ela. Aleluia! Mas está aí dentro de você. Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador receberam o Espírito Santo, e isso está dentro de você já, queridos. Está dentro de você já essa capacidade. Pastor, é fácil? Não, não é fácil. É uma busca. É assim como buscar os melhores dons. É ralando, é lutando, mas está aí, dentro de você, essa capacidade. É uma decisão, queridos.
É uma decisão. Aleluia! É preciso identificar, queridos. É preciso você identificar se teu filho está meio estranho ali, cara. Se teu filho não tem muito diálogo com você, é porque tem um negocinho ali dentro. Tem uma raiz de amargura, ou talvez já tenha um broto aí já nascido. Então eu, como pai, preciso identificar se o meu filho está diferente comigo. Amém? Porque pode ser que eu fiz algo, que eu lancei algo, alguma palavra, e isso magoou ele. E se tiver dentro dele, queridos, ele está preso. Ele está preso. O sentimento, as emoções dele estão presos. Porque a mágoa, ela é como uma prisão. A falta de perdão é como uma prisão. É como uma corrente que fica amarrando uma pessoa na outra. Se, por exemplo, o Michael me ofende e eu não perdoo ele, agora eu estou amarrado emocionalmente no Michael. E a minha vida eu não consigo andar. Porque volta e meia eu estou andando e estou pensando em quem? Eu estou pensando em quem? No Michael. Eu estou andando, mas estou voltando para trás pensando no Michael. Porque eu estou amarrado pela falta de perdão. Amém? É forte, queridos. É forte, mas é isso que é a mágoa e a falta de perdão. Aleluia? E eu preciso identificar, queridos. Será que meu filho aí eu pulei algumas etapas dele na fase de crescimento e agora ele está diferentão e agora só Jesus na causa? E é bom que é Jesus porque ele dá jeito. Amém? Se fosse outra coisa eu dizia que não dá, mas Jesus dá. Aleluia? E agora, queridos, é todo um processo de reconstrução agora. É um processo de reconstrução, de atenção, de amor, de palavra de afirmação, de carinho, de tudo aquilo que era para você ter dado antes e você não deu. E agora ele está grande e precisa você correr atrás desse processo. Amém? Maridão, se tua esposa está diferente com você, é porque você pulou alguma etapa, pulou alguma fase, e você não identificou e pulou o corguinho. E agora ela está diferentona, porque você lançou alguma palavra e nunca você chegou a limpo para perguntar como é que está o coração dela. É forte, não é verdade? Mas é isso, queridos, que a falta de perdão transforma as pessoas. A falta de perdão e a mágoa. Vai transformando e chega um momento que estoura. Sabe por que casais se separam? Por causa da falta de perdão. Chega um momento que o trem está tão feio, que está tão estourado, que não aguentam mais olhar um para a cara do outro. Mas tudo isso, se a gente for inteligente e ver que alguma atitude mudou na nossa esposa ou no nosso marido, a gente pode chegar lá e tentar conversar e orar junto, amém? Orar junto, buscar a presença do Espírito Santo ali no meio, amém? Para não ser 2 só, mas para ser 3, com o Espírito Santo. O Espírito Santo trazia ali a restauração e a cura, amém? Porque eu não consigo mudar o coração da minha esposa. Ela não consegue mudar o meu coração. Eu não tenho a capacidade de fazer com que ela me perdoe. Eu não tenho. E ela não tem a capacidade de fazer com que eu perdoe ela. Mas o Espírito Santo tem. Aleluia? Eu não tenho a capacidade, você não tem a capacidade de fazer um filho teu te perdoar. Mas o Espírito Santo tem. Porque é Ele que transforma, é Ele que convence o homem. Aleluia? Glória a Deus! Está todo mundo muito caladinho. Então, queridos, quando há falta de perdão e a mágoa, nós identificamos nesse versículo de Hebreus 2 níveis. O nível da raiz, e esse nível é perigoso, esse nível, porque é o nível onde a raiz está por baixo da terra e você não consegue enxergar a raiz. Mas ela vai crescendo, ficando mais profunda e mais profunda. Mais profunda onde? Na minha alma. Mais profundo na minha alma. A ponto de chegar a alma gritar. E não aguentar mais. Então eu tenho que identificar isso. Isso acontece muito na vida dos filhos, queridos. Os pais não têm dado muita atenção, muita palavra de afirmação. Os pais não têm elogiado os filhos têm tentado agradar os pais, e os pais não têm dito assim: meu filho, parabéns, meu filho, você é muito inteligente, como eu sonhei em ter um filho igual a você um dia, e hoje eu tenho. Os pais não têm feito isso. E o que isso está gerando? Está gerando essa falta, está gerando essa mágoa e essa falta de perdão.
A criança está crescendo ali um robô, sem sentimento. Tudo que está dentro dela é vazio. E aí depois desse vazio isso se transforma em ansiedade, depressão e assim vai. Aleluia. Maridos, a sua esposa também é alvo fácil disso. A esposa, quando não é amada, quando não é protegida, quando não é elogiada, isso vai crescendo também dentro dela, esse sentimento. Essa falta de perdão e essa mágoa vai crescendo dentro dela. Porque Deus criou ela, tirou daqui para ser cuidada, para ser colocada debaixo dos braços, debaixo da asa, para ser carregada aqui no colo, amém? Para ser protegida e principalmente o coração. Marido, hoje tu sabe como está o coração da tua esposa? Se o coração da tua esposa está inteiro ou se o coração da tua esposa está em caco, em alguma área. Porque você, marido, você precisa ter acesso ao coração da tua esposa. Se você não tiver acesso ao coração dela, queridos, está crescendo uma raizinha aí dentro. Aleluia. E o segundo nível, queridos, é o broto. O broto também é perigoso, porque o broto vamos dizer assim, que o broto é o cerne ali da raiz. Mas agora o broto ele sai para fora. E agora ele está contaminando não só essa pessoa, mas outras pessoas contamina. Não sei se você já viu quando uma pessoa está com raiva e não consegue perdoar outra pessoa. Sabe o que ela faz? Ela começa a matar essa pessoa para as outras pessoas. Não é isso que acontece? Já é um broto aí que cresceu, que precisa ser cortado, esse broto. E isso acontece dentro de casa também, queridos. Isso acontece dentro de casa. Às vezes a esposa fala mal do pai, do marido na frente dos filhos, ou o marido fala mal da esposa na frente dos filhos, ou falam aí de um filho mal de um filho na frente do outro, e vai crescendo isso dentro de casa. E aí não tem como eu ter a minha família no altar se isso estiver crescendo dentro da minha casa. Não tem como a minha família estar no altar se isso estiver crescendo dentro da minha casa. Porque as pessoas conseguem andar até um certo momento sem liberar perdão, mas chega um momento que ela não consegue ultrapassar e passar dali. Ela fica estagnada. Essa semana eu conversava isso com o pastor Mauro, que a gente vê bastante isso. Isso acontece, queridos, na nossa vida. Aleluia. E se tiver uma pessoa hoje dentro da tua casa, queridos, magoada, você tem que conseguir identificar isso, correr atrás, orar, pagar um preço de jejum, né? Fazer campanha. Estamos aí na campanha, né? Dia de quarta-feira, restauração. Você precisa perseverar, queridos. O pastor pregou esses dias sobre o campo de lentilha. É a tua família teu campo de lentilha. É ali que você precisa liberar perdão. É ali que você precisa ser perdoado. É dentro da tua família que você precisa exercer com mais eficácia isso ainda. Amém? E você que tem filho que já está adolescente, que já está diferentão, e o trem está feio, não desista, porque Jesus pode mudar. Amém? Jesus transformou um cara que decapitava cristão no apóstolo Paulo. Por que ele não pode transformar teu filho? Não desiste dos teus filhos, não desiste do teu marido, não desiste da tua esposa. Perdoa, decida perdoar. Amém? Só que muitas das vezes a gente se coloca num lugar de juiz, e a gente quer ver fruto de arrependimento na vida das pessoas. A gente quer ver arrependimento escancarado na vida delas. Às vezes as pessoas vêm pedir perdão e eu não te perdoo, não vi mudança nenhuma, eu não te perdoo. Você não é Deus o justo juiz, é Deus que é o juiz, e nós somos feitos para perdoar. Amém? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos com essa característica, só que muitos não sabem, mas ela está dentro de nós. E agora eu tenho que perdoar. Aleluia? Porque senão eu não serei perdoado. Eu tenho que perdoar. Pastor, é fácil eu falar, pastor, o senhor não passou pelo que eu passei. Pastor, eu fui abusada, o senhor não sabe. Para o senhor é fácil falar, eu fui abusada. Pastor, o senhor não sabe. Para o senhor é fácil falar, eu fui traída, eu fui traído. Pastor, o senhor não sabe, meu pai me abandonou. Para o senhor é fácil falar. Não é fácil falar, queridos. Cada um entende o tamanho da sua dor,
mas eu estou te dizendo que é necessário perdoar. Amém? Está diante de vocês alguém que foi abandonado pelo pai biológico, pelo biológico, mas por Deus não. Amém? Foi abandonado, queridos. Se eu ficasse nessa daí, aonde que eu estaria hoje? Já tinha morrido, tinha virado um gangueiro, que perto na rua da minha casa, que mais tinha era gangueiro. Esses caras que ficam brigando aí, não tem? Escapei, Jesus me adotou. Amém? E queridos, essa questão de perdão é muito sério. Em Gênesis capítulo 25, o versículo 26, agora nós vamos dar uma viajada aqui na Bíblia, vendo alguns relatos de mágoa e perdão. Gênesis capítulo 25, o versículo 26. Olha só, queridos. Aqui nós vamos falar sobre um pouco da história de Jacó, Esaú, e assim vai. Depois nasceu o irmão e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Sabe, aqui seria um momento propício para um filho ficar magoado com o pai. Porque que filho gosta de ganhar o nome de enganador e usurpador, queridos? Não é verdade? Um filho que o nome dele foi colocado Jacó. Imagine comigo essa criança crescendo, que traumas isso não causou dentro dele. E é tanto que ele enganou o próprio irmão, enganou o pai. Traumas gerados por causa do nome. Aleluia! Pense comigo, tem filhos aí que tem vergonha do nome, você sabia? Tem filhos que tem mágoa dos pais por causa do nome que foi colocado nele. É forte, mas tem, queridos. Tem, e é preciso colocar para fora, para perdoar. Amém? Pais, que magoou o filho por causa da escolha do nome. Botou no menino o nome de enganador. Isso acontece hoje? Acontece. Tem pais que quando a criança está crescendo, já bota o nome da criança, bota um apelido na criança, e a criança vai crescendo com aquilo. Eu podia falar o que minha avó colocou de apelido em mim quando era criança, mas não vou falar não. Mas, queridos, teve um momento que eu tive que perdoar minha avó. Ô, veinha, me botou um apelido que eu vou te contar, viu? Mas teve um momento que eu tive que perdoar ela e eu tive que resolver a minha identidade com Jesus. Amém? Aleluia! Tem pessoa que tem apelido que ele está ferido, machucado, magoado e precisa perdoar. Amém? Às vezes tem pais que usam muito essa frase, queridos, e a gente vê isso bastante. Às vezes o filho está tentando chamar a atenção de uma maneira, e às vezes não é uma maneira boa que agrada os pais. E o pai, isso principalmente os pais falam para os filhos: meu filho, do que tu está reclamando, meu filho? Tu tem de tudo. Na minha época não tinha esse negócio de iPhone. Quando que eu ganhei iPhone do meu pai? Tu tem de tudo, meu filho, não te falta nada. Falta sim atenção, falta carinho, falta um abraço. Eu, tamanho marmanjo barbado, sentava no colo do meu pai, queridos. Eu sentava no colo do meu pai. Casado, eu sentei no colo do meu pai. Porque isso faz parte, queridos. É isso que faz a nossa identidade, ela ser uma identidade forte. Ela ser uma identidade ali. É isso que faz a gente ter a certeza da nossa identidade. Amém? E pais que os filhos estão, que você está ausente com seus pais, ou que pai está ausente com seus filhos aí, que você trabalha longe. Quando você vier do trabalho, dê atenção para o seu filho, querido. Dê atenção para ele, porque ele está gritando a alma dele já. Porque o pai é importante. Amém? A figura paterna é muito importante. A mãe é excepcional. O único amor que chega a se comparar um pouco com o amor de Deus. Mas o pai tem o poder de gerar no filho uma propriedade, a identidade dele, né, ali realizada a identidade. Amém? O pai gera no filho a masculinidade, gera na filha a feminilidade. Amém? E em Gênesis 25, 28, queridos, tem uma outra coisa que acontece diariamente com vários pais.
Gênesis 25, 28 diz que Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava a Jacó. Pais que escolhem o seu filho preferido. Isso está errado. Porque você vai gerando uma mágoa dentro de um filho e o outro vai crescendo nessa situação, queridos. Pais que têm filho preferido. E geralmente é o primogênito que é o preferido, não é verdade? E depois vem o caçulinha. E aí o primogênito era o escolhido, agora ele é abandonado por causa do caçula que veio na velhice. E isso é bíblico. A Bíblia diz que o filho que nasce na velhice é amado. Amém? E vai gerando uma mágoa. E os pais precisam ser muito bem resolvidos em relação a seus filhos. Precisam o pai não pode demonstrar que ama mais um filho do que o outro, queridos. Porque pode estar gerando dentro de um filho isso. Está crescendo dentro do filho essa mágoa. Amém? Eu conheço uma pessoa que cresceu, para ela davam coisa que não valia de nada, mas para o outro irmão era coisa do melhor. Para um filho é um sapato é Nike, para o outro que chute. Para um é iPhone, para o outro é Samsung. Mas queridos, a gente não pode, pais, tomem cuidado com essa questão de filho preferido. Amém? Você precisa amar os seus filhos no mesmo nível, demonstrar o mesmo carinho para todos. Amém? Um belo dia eu estava andando com um pastor e o pai desse pastor chegou para a filha dele, adolescente, e quis dar um tablet para a filha dele. E aí o pastor chegou para o pai dele e falou: pai, não dá. Não, mas eu quero dar e tal. O senhor tem condição de dar para outra? Não, não tenho. Então não dê, porque você vai magoar a mais nova. Isso acontece, queridos? Acontece. Mas é preocupação que um pai estava tendo com o coração das filhas. O pai estava tendo essa preocupação com o coração da filha. Amém? Gênesis 25, 28. E Gênesis 26, versículo 7. Agora é um marido que está magoando a esposa. Isaac vai na terra dos filisteus e agora ele mente dizendo que a esposa dele era irmã dele. Imagine você, esposa que está aqui, se teu marido chegasse no lugar e dissesse para as pessoas à sua volta que você é irmã dele, como você iria se sentir? Magoa. Se está namorando, na hora que chega o cara soltar a mão, o trem é feio. Imagine casada. Não é verdade? Então aqui, queridos, na palavra de Deus, Gênesis 26, 7, o marido magoou a esposa, queridos. Magoou a esposa. E a gente tem que proteger, amém? Tem que proteger a esposa. Com certeza isso gerou um negocinho aí dentro, queridos, do coração dela. Com certeza gerou algo aí. Nós não temos como dizer, mas trazendo para hoje, a gente pode dizer que gerou. Amém? Gerou aí, poxa, uma desvalorização. Isso é algo que o pai dele já tinha feito com a mãe dele e agora ele repete com a esposa. Amém? Abraão fez a mesma coisa e agora Isaac repete a mesma coisa. Marido, valoriza a tua esposa. Foge dessas coisas que vai gerando mágoa. Amém? E se tem uma coisa que gera mágoa no coração da esposa é quando o marido toma uma decisão só. Isso arregaça com as emoções da mulher. Vigia, marido. Amém? Tome decisão, senta com a tua esposa, conta teus sonhos, teus planos para ela, que isso vai gerar nela assim uma alegria tão grande. Esposa, conta teus sonhos para o teu marido, teus projetos, isso vai gerar alegria muito grande. A mágoa vai ter que pular fora. Amém? Em Gênesis 26, versículo 34 e 35, ó. Agora o filho, porque viu um pai amando mais o outro do que o outro, e pela circunstância de ver a mãe ali daquela maneira, agora o filho magoou os pais, ó. Tudo isso em Gênesis, na história dessa família. Agora o filho toma mulheres para si que não agradava a mãe e o pai, gerando desgosto no coração dos pais.
Filho, tem decisão que você está tomando que está gerando desgosto no coração dos teus pais. Há amizades que você está tendo que está gerando tristeza, que está gerando mágoa no coração dos teus pais. E você precisa sair fora disso, porque o teu melhor amigo, depois do Espírito Santo, os teus melhores amigos é o teu pai e a tua mãe. Não tem melhor amigo. Teus melhores amigos são esses. Os amiguinhos do mundo, na hora que aperta, ó, vaza tudinho. Todos vazam. Então, filho, toma cuidado. Protege o coração dos teus pais, filhos. Honra teu pai e tua mãe. Protege o coração dos teus pais. Amém? Aleluia. Em Gênesis capítulo 27, queridos, nós vemos uma outra situação agora. O pai Isaac, que ele vai abençoar agora somente o filho mais velho. Um pai que vai abençoar somente o filho mais... Olha que situação, queridos. Isso gera o que no coração do mais novo? Ciúme, inveja, mágoa. Não é verdade? Tem muitos pais que têm abençoado somente alguns filhos. Você, principalmente você que casou com esposa que já tem filho, queridos. Você já pegou o pacote completo. Agora não tem como largar, porque senão Jesus vai te queimar. Pegou a esposa e já veio com os pacotinhos, veio com os filhos. Você tem que cuidar deles igual como se tivesse saído de você. Amém? Porque você recebeu o privilégio que José teve de cuidar de Jesus. Amém? E essas crianças estão recebendo o privilégio que Jesus teve de ser adotado por um pai, de ter um padrasto. E você é padrasto agora. Você tem que amar e cuidar. Nada de ir no mercado e comprar um esquilho só porque é seu e para o outro não comprar nada. Está errado. Está gerando mágoa. A criança está se sentindo, poxa, o meu padrasto não me ama. Nada de ir no mercado e na loja e comprar o sapato só para o neném que é seu, que saiu de você, e para o outro você, ó, não está nem aí. Essa criança, como que ele vai vir para Cristo se ele vê isso no pai dentro de casa? Ele vai dizer que Deus é esse que está na vida do meu pai? Não é verdade? Sim ou não? Então nós vemos um pai aí, ó, que vai abençoar o mais velho e o mais novo. E aí, o Jacó, o que ele fez com o irmão dele, queridos? Com Esaú? Ele roubou. Ele comprou, né? Comprado é comprado. Mas ele enganou o seu irmão. Ele tinha segundas intenções. E ele estava coloiado com quem? Com a própria... Uma mãe magoando o próprio filho. Uma mãe magoando o próprio filho. E agora uma mãe e um filho enganando o marido, enganando o pai. Que Jacó se fez passar ali por Esaú. Tudo esquematizado com a própria mãe. Olha que situação, queridos. Que coisa no meio dessa família diabólica, não é verdade? Uma coisa terrível no meio de uma família de se ver. E agora em Gênesis 27, 41, queridos, por Jacó ter enganado, comprado a primogenitude, ter roubado a bênção, agora o irmão nasce um trem dentro dele, agora que ele tem vontade de quê? De matar o próprio irmão. E essa mágoa está tão grande que o irmão teve que fugir. Tem filhos que a mágoa estava tão grande que eles saíram de dentro de casa, queridos, que eles fugiram da casa. Estava tão grande que não aguentava. Era preciso consertar isso, conversar e consertar. Você que tem filhos, que às vezes se separou, você já conversou? Sentou com seu filho para perguntar qual o tamanho da dor que ele sentiu com essa separação? Porque talvez é só isso que está precisando para você avançar em muitas áreas da tua vida. É só isso que precisa haver, esse perdão, esse conserto que é para você e o seu filho avançar. Porque separação, queridos, não só na vida da esposa ou do marido, que gera um trem feio, mas quando tem filho, gera destruição. Amém? E é preciso sentar para ver como que está o coração do filho, pedir perdão. Meu filho, me perdoa. Minha filha, me perdoa. E consertar. Amém? Para ser perdoado.
Lá em Gênesis capítulo 33, já vamos finalizar, do versículo 1 ao 4. Aqui no capítulo 29 ao 32, nós vemos toda uma trama. Agora Jacó colhendo aquilo que ele plantou, agora ele é enganado por Labão, Jacó, e está colhendo, amém? Mas só que ele era abençoado por Deus, colhendo engano, o tio enganando ele, mas ele tinha uma promessa na vida dele, amém? Mas colhendo fruto daquilo que ele plantou. Tem gente que está colhendo fruto de algo que plantou, e se perdoar, e se pedir perdão, isso vai cair por terra. Esse laço emocional, isso que aprisiona, vai cair por terra. Amém? Aleluia! Porque a falta de perdão, mais uma vez, e a mágoa, é uma prisão que vai acorrentando tanto a vida dos pais, como a vida dos filhos. Isso vai acorrentando e aprisionando a pessoa. No 33, versículo 1 ao 4, nós vemos a reconciliação de Esaú e Jacó. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia e Raquel e as 2 servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se na frente, prostrou-se à terra 7 vezes. Sabe a questão de perdoar 7 vezes? Jacó aí pede perdão 7 vezes, se prostrando. E até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Quando há um perdão, queridos, é isso que acontece. É esse abraço, é esse beijo, é esse choro de alegria, de dor, amém? De dor, por causa que a pessoa está se arrependendo genuinamente, mas tem um choro de alegria também. É como se a sua alma fosse liberta. A alma. É como se uma corrente e um laço tivesse se desamarrado da sua vida. Amém? Da sua vida emocional. Aleluia! E você é livre, é solto de uma gaiola aí. Queridos, esses dois aqui é uma história muito linda de perdão, queridos. Jesus, em várias parábolas, em vários textos, ele fala a respeito do perdão. Aleluia! Jesus fala muitas vezes, queridos, a respeito do perdão. E em Gênesis 35:10, depois de ter ouvido aí o perdão, sabe o que aconteceu? É o que acontece na nossa vida emocional e em vários aspectos da nossa vida. Depois de haver o perdão, Deus foi lá e mudou o nome de Jacó para Israel permanentemente. Ou seja, o que Deus quer dizer com isso? Para mim e para você, agora eu estou vendo fruto de transformação na tua vida. Amém? E agora não é Jacó mais enganador, agora é Israel. Um homem transformado, que teve já um encontro com Deus, lutou com Deus, transformado, agora curado por dentro, porque pediu perdão para o irmão o perdoou, o beijou, e é isso que acontece na nossa vida, quando a gente perdoa e é perdoado. Acontece uma libertação, nós somos livres, amém? Nós somos livres, e Jesus é maravilhoso, queridos. Depois de haver o conserto, Deus mudou o nome daquele homem. Depois de haver o conserto na tua vida, você vai ver como vai mudar a coisa na tua vida. Depois do perdão. Depois do perdão vai mudar muita coisa na tua vida. Amém? Você vai ver mudança na vida dos teus filhos, se você chegar para eles e pedir perdão. E eles vão vir ao altar de Jesus. Amém? Os filhos vão ver algo, meu Deus, quem que mudou meu pai dessa maneira e minha mãe? E ele vai ver que é Jesus, e ele vai querer o Jesus para ele. Amém? Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, é um texto bastante conhecido, que Jesus está falando a respeito de perdão. Quando trouxeres a tua oferta ao altar e se lembrares de que algum irmão teu tem algo contra você, é você se lembrar se tem alguém com algo contra você. Deixa a tua oferta, vai lá, se conserta com ele, e
depois volta e coloca a tua oferta. Entrega a tua oferta. Jesus falando, queridos, de perdão. A nossa oferta é um ato de adoração a Deus. Amém? E se tem irmãos com algo, queridos, contra nós, a nossa oferta, ela não sobe para Deus como adoração. Amém? Ela não sobe para o Senhor com esse efeito de adoração para o Senhor. E por isso que Jesus está falando, conserta primeiro com teu irmão e depois traz a tua oferta. Aleluia! Jesus está falando de perdão, queridos. Até para adorar o Senhor você tem que perdoar e tem que ser perdoado pelos outros para adorar Jesus. Amém? E em Mateus 18, 23, para a gente finalizar. Mateus 18, 23. Para a gente finalizar. Em nome de Jesus. Nesse texto eu vou te dizer, queridos, que por causa da falta de perdão, um demônio fica te torturando e fica te aprisionando. Aprisionando as tuas emoções, aprisionando a tua felicidade, aprisionando a tua paz. Tudo aquilo que era para você gozar dentro da sua casa, daquilo de Jesus, por causa da falta de perdão, você passa a se encontrar nesse lugar. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um homem que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Quem que vai no bolo quando não tem falta de perdão, queridos? É a família que vai no bolo pagando o preço. Quando não tem perdão, quando não tem restauração, a família paga o preço, queridos. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-os: se paciente comigo, eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele está dizendo: eu te libero, você está perdoado. Olha o que acontece agora, queridos. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves, enrolado. Foi isso? Foi não, né? Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo e te pagarei. Igual ele foi com o cara lá. Igual ele foi com o Senhor dele, agora alguém está sendo com ele. Porque muitas vezes a gente quer ser perdoado, mas a gente não acha que as pessoas merecem perdão. E isso está errado. As pessoas merecem perdão. Jesus morreu naquela cruz, foi por todos. Amém? Não foi só por mim e por você, foi por todos que ele morreu naquela cruz. Mas muitas das vezes a gente coloca nesse pedestal de que a gente não tem que perdoar. Ah, fulano de tal foi ruim comigo. Ah, fulano de tal me machucou, eu não vou perdoar e tal. Eu só perdoo se eu ver fruto de arrependimento. Está errado. Está errado, você tem que perdoar. Amém? E sabe, tem situação que é difícil perdoar, queridos. Tem situação que você às vezes vai precisar de uma ajuda para você conseguir liberar esse perdão. E a melhor ajuda é através de um discipulado, através da leitura da palavra de Deus com alguém te explicando aquilo que significa. E aí a palavra vai se revelar para você e você vai ser liberto, você vai conseguir perdoar. Amém? Os grilhões vão ser quebrados. E ele, entretanto, não quis perdoar. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Quando eu não perdoo, eu estou lançando alguém numa prisão emocional. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo assim: não, tu vai ficar dependendo de mim até quando eu quiser. Tu vai ficar dependendo de mim. Porque é isso que acontece. Quando alguém não te perdoa, você anda pensando naquilo. Anda alguns passos e pensa naquela situação de novo. E vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Imagine o Espírito Santo quando a gente não perdoa, o que ele não sente? Né? Ele sente uma tristeza. Fica pensando assim: meu Deus, como Hérito dá trabalho. É perdoado todo dia, cada minuto, mas não libera perdão.
Misericórdia. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: ó, servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugo é torturador, até que lhe pagasse toda a dívida, até que eu perdoe. Eu vou ficar pagando, sendo torturado. Até eu perdoar, eu sou torturado. Enquanto eu não perdoar, eu sou torturado emocionalmente, e assim vai. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É forte, não é verdade? É muito forte, mas é necessário. Amém? Para que um dia a gente chegue lá e cante o hino da vitória. Para que um dia a gente chegue lá e pelo resto da nossa eternidade, a gente possa dizer: santo, santo e santo é o Senhor.